Eu coloquei aqui todo mundo com o microfone, com o áudio desligado por causa dos ruídos, tá? E acabei de comentar com o pessoal que está aqui em sala de aula que hoje, a partir das 9h30, nós temos uma atividade para realizar e que eu gostaria, né? E na verdade é um critério que seja entregue até 11 horas, que é o nosso horário de aula, tá? Acredito que ela deve estar repassando a todos, que é uma oportunidade de ninguém perder necessariamente a nossa atividade, tá? Como nós temos um conteúdo que ele é expressivo, a gente vai logo começar, tá bom? Eu vou compartilhar aqui o slide. Pessoal de casa, tá conseguindo ver o slide, gente? Sim, professor. Sim, perfeito. Então, olhem só. Mais uma vez, bom dia, tá? Eu gostaria de pedir àquelas pessoas que estão podem estar com o microfone ligado, que por favor desliguem, tá bom? Obrigado. Nós vamos falar hoje a respeito do nosso Programa Nacional de Imunização. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso em outras disciplinas e já ouviram falar em calendário vacinal e coisas do tipo, né? Esse é um assunto importante porque ele traz várias características que a gente não pode deixar de lado. Por isso, a importância sobre o tema faz com que ele se torne repetitivo alguns semestres, tá? Gente, o que a gente precisa saber? O PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, foi criado pelo Ministério da Saúde, né? Nós temos, ele foi criado na metade do século XX. E o que é importante a gente saber? O Programa Nacional de Imunização, ele é considerado um sucesso no Brasil, né? Às vezes é complicado a gente falar de algum programa assistencial com essas palavras, né? Mas hoje ele é considerado um sucesso no Brasil. Professor, eu percebi que no ano de 2020, talvez até final de 2019, muitas pessoas estavam ainda criticando, né, que a cobertura vacinal em muitas cidades, envolvendo muitas vacinas, não foi atingida. Isso é verdade? É. Mas uma coisa que é muito importante a gente pensar é que 2020 foi um ano atípico nas nossas vidas. É um ano que nós nunca vamos esquecer. Eu pergunto para vocês, quem que no âmbito, né, no alto dos processos da Covid estava preocupado em ir para o posto de saúde tomar vacina, né? Isso não era uma preocupação cotidiana. Muitas mães deixaram de vacinar seus filhos, muitos adultos deixaram de completar o seu esquema vacinal. A vacina, ela protege o ser humano contra uma doença considerada imunoprevenível. Imunoprevenível é aquela doença que pode ser prevenida, né, com alguma capacidade imunológica, resposta imunológica. No caso, as vacinas, tá? Nós vamos começar aqui falando e nós vamos discutindo. Qualquer dúvida é só me avisar, tá? Olhem só, a administração de medicamentos, assim como das vacinas, é uma das mais sérias responsabilidades dos profissionais de saúde. A gente muitas vezes acredita, gente, que a aplicação de uma vacina, como a vacina da Coronavac, uma vacina contra a gripe, ela é um ato muito simples, né? Por exemplo, você pega um indivíduo, pega um injetável, administra e ótimo, isso já foi realizado. Mas existem muitos outros fatores relacionados. Quais são esses fatores? Primeiro fator é que muitas vezes a forma, o método como essa vacina é aplicada, ela é incorreta. E segundo, né, é que muitas pessoas apresentam o que nós chamamos de reações adversas, né, de acordo com o tipo de vacina. Isso é perigoso? Gente, tem gente que vai a óbito por causa de eventos adversos, por causa de efeitos relacionados à vacina. Isso já aconteceu com a Coronavac? O que é que vocês acham? Sim ou não? Claro que já aconteceu, né?
Primeiro dia de vacinação lá no hangar, teve um rapaz que teve um choque anafilático lá, passou mal. Graças a Deus ficou bem, já gerou desmaio, dor. Isso é normal do processo das vacinas. Não entendam normal como apenas manifestações leves, tá? Normal é a vacina apresentar reação. Essas reações podem ser leves, moderadas e graves. Primeira coisa importante para a gente saber: todo indivíduo, seja ele criança, adulto, idoso, que apresente reação grave a uma vacina, ele não deve tomar novamente aquela vacina. Por exemplo, você vai fazer o esquema da DT, que é a famosa vacina do tétano. Elas são em 3 doses. Você tomou a primeira, passou mal, foi hospitalizado. Ah, eu vou ter que tomar mais 2. Não é recomendado fazer isso, tá bom? Bom, a aplicação de medicamentos injetáveis, assim como das vacinas, feito com técnica correta, muitas vezes ajuda a salvar vidas, combater doenças, trazendo benefícios à população. Gente, se a gente não tivesse vacina hoje, provavelmente a gente não teria toda a quantidade populacional que nós temos no mundo, né? As maiores epidemias que o mundo já viu poderiam ter sido amenizadas de uma maneira grotesca com a presença de vacinas. Muitas pessoas criticam também a nova vacina contra o coronavírus, que foi a primeira vacina, que foi a vacina do Butantan, que gerou todas aquelas discussões, porque falam que a vacina ela não previne 100%, né? Vocês já viram esse medo que as pessoas têm? E eu vou contar um grande segredo para vocês. A maioria das doenças que nós temos no esquema vacinal não protege contra 100% das doenças. Então, nós temos vacinas que protegem 90%, nós temos vacinas que protegem 86%, 98%. Isso dá uma margem para você adoecer. Mas qual é o significado disso dentro da Coronavac? Ela não protege 100%, mas quando tomadas 2 doses, ela evita 100% dos casos graves. Você pode pegar Covid, mas você não evolui de forma grave, né? Bom, professor, eu fiquei sabendo na televisão que a fulana de tal tomou a vacina e morreu. A fulana de tal tomou a vacina e morreu. Morreram. Você sabe por quê? Morreram tomando a primeira dose da vacina. Mas, professor, ela tomou a vacina. E aí existe um grande segredo. Vacina só é eficaz quando as suas doses são feitas de maneira completa. Tem mãe que às vezes o filho precisa tomar 3 doses da vacina. Ele toma a primeira, ele toma a segunda, aí a mãe fala o quê? Ah, não vou dar a terceira dose, meu filho já tomou as 2, já está protegido. Isso é um grande mito, tá? Vacina, para ter efeito esperado, precisa ser aplicada no seu volume e número de doses correto, tá? Mas, professor, não dá para faltar só uma? Não pode faltar só uma, tá? Falando ainda sobre a importância, né, sobre essa questão toda dos benefícios que envolve a vacina, olha que coisa interessante. Logo no início, quando foi lançado, por exemplo, a vacina contra a polio, a polio é aquela famosa gotinha. Acho que vocês tomaram quando era criança. Uma dose de polio são 2 gotinhas. No início, uma dose custava aproximadamente ao governo federal R$ 200, né? Então, quando você levava o filho, quando vocês iam na campanha de vacina, aplicavam 2 gotinhas na boca de vocês e vocês cuspiam, o vacinador ia lá e colocava mais 2 gotinhas. Ou seja, em 1 minuto, vocês gastaram R$ 400 pelo governo federal, né? A importância disso não é o valor. A importância disso é a proteção. O Brasil, hoje, está no ranking dos 3 países de maior exemplo na produção e fornecimento de vacina. Isso significa dizer que o que vocês carregam no corpo de vocês, no âmbito de vacinação, é algo que países até como os Estados Unidos não possuem, tá?
O Brasil é um dos poucos países que oferece de maneira gratuita todo o esquema vacinal, tá? Desde a infância até a fase adulta. Eu vou dar um exemplo da polio, que é para vocês terem noção, que é o seguinte: você tem uma bisnaga que tem, não sei se são 15 ou 20 doses da polio. Se cada dose custa R$ 200, 10 doses custam R$ 2.000. 15 doses custam R$ 3.000. Então, uma bisnaguinha daquela custa R$ 3.000. Isso é muito dinheiro, gente? Sim ou não? É muito dinheiro. E eu pergunto para vocês, será que nunca ninguém pensou em roubar vacina aqui em Belém, no Pará e no Brasil? Gente, houve muito furto de vacina ao longo dessas décadas. Pessoas desviando vacinas e vendendo para clínicas particulares, gente roubando vacina para vender em casa, gente roubando vacina e estragando a vacina, gente roubando vacina para jogar fora a vacina, por ser de movimentos anti-vacina e não acreditarem na eficiência desse processo. Quando a gente tem uma sala de vacina, olha o que é que acontece. A sala de vacina costuma ficar aberta até 5 horas da tarde. Quando dá 4 horas da tarde, a gente calcula quanto falta de doses. Porque a partir do momento que você abre uma ampola de vacina, aquilo tem validade. Algumas vacinas têm validade de 24 horas, 12 horas, né? Então, se você abrir hoje, até amanhã, essas vacinas vão se perder. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você abre uma ampola de uma vacina que tem 15 doses, a sala de vacina fecha às 5 horas da tarde, e você gastou todas as doses, quando dá 4h30, chega uma mãe, uma criança que precisa tomar uma dose dessa vacina. Não tem ampola aberta. Eu pergunto para vocês, vocês abrem a ampola, aplicam essa vacina e jogam fora todo o resto dessa vacina? Não. Por quê? Uhum. Bom dia. Certo. E aí, gente, olha só que coisa interessante. A gente chega agora no exemplo que foi bom a gente tocar, porque até pouco tempo atrás que eu digo alguns anos atrás, a orientação era não abrir a vacina. Sabe o que a gente fazia? Falava para a mãe voltar no outro dia com a criança. Acho que talvez vocês tenham até escutado essa orientação em algum momento da vida de vocês. Sabe o que aconteceu com o tempo? As mães não voltavam. E as crianças deixavam de ser vacinadas. E aí, a partir de então, começou-se um novo protocolo em muitas salas de vacinas de abrir o frasco, aplicar e descartar todo o resto. Isso dói um pouco no nosso coração, imaginar o seguinte: se abre uma ampola de R$ 3.000 e vacina uma criança contra o sarampo e descarta o resto. Poxa, isso daí não chama muita atenção. Eu pergunto para vocês, por que será que o governo federal autorizou as unidades de saúde a terem sua autonomia para criar um protocolo como esse? Por que será que ele permitiu que uma sala de vacina aplicasse uma vacina numa criança e descartasse uma ampola inteira? Vocês conseguem pensar o porquê? Tem uma explicação boa para isso. Sabe por quê? Porque uma criança que deixa de ser vacinada e corre o risco de adoecer de sarampo e vai ser internada por causa da doença, ele vai custar muito mais do que R$ 3.000 na atenção hospitalar, né? Só para vocês terem ideia, uma média de um idoso numa UTI é de aproximadamente R$ 12.000 por dia. De uma criança é de aproximadamente entre R$ 8 e R$ 10.000 por dia. Em um dia internada, a criança vai custar quase 3 ampolas da vacina. O material biológico, ele é facilmente construído, né? E isso não tem equivalência com a vida do indivíduo. Eu chamo a atenção de vocês para isso porque é muito fácil a gente criticar o país por todos os cenários que ele vive. E eu concordo com isso. Mas em alguns pontos, ele tem coisas muito boas. Isso é um exemplo deles. Vocês já imaginaram a pessoa que é ribeirinha, que vem lá de barco, chega aqui em Belém, olha, eu vim dar vacina. Olha, senhora, porque hoje a gente já não está dando. A senhora pode voltar amanhã? Ela não vai voltar, gente. Ela não vai voltar.
Aí daqui a 2 anos ela vem em Belém aqui fazer alguma coisa, ela quer aplicar, já perdeu a data da vacina, né? Então, ainda tem posto de saúde que faz isso? Faz, está errado? Não, é o protocolo deles, né? Assim como tem locais que vocês vão conseguir se vacinar com uma facilidade maior, tá? O profissional, ele deve possuir habilidades e conhecimentos de técnicas de aplicação, descarte, higiene, para que não cause danos graves e irreversíveis à saúde do paciente. E se eu perguntasse para vocês aqui, gente, aqui na Isamar, vocês já aprenderam a aplicar um injetável de maneira intramuscular? Já? Já? Que é complicado? Tá certo. Certo. Eu sempre falo para o pessoal que essa área deveria ter melhorado, né? Um buraco, passou, aí depois pagou. É porque, por que eu pergunto isso para vocês? Quando a gente for falar de vacina aqui, nós vamos falar das técnicas utilizadas, tá? E aí a gente pode fazer isso. E aí o que é que acontece, gente? Quando a gente fala da aplicação de descarte de higiene, a gente habitualmente vê uma imagem na televisão muito prática. O cara pega o braço, furou, tirou, põe um algodão, vai embora, né? E aí o que é que acontece? A vacina, diferente de qualquer outros medicamentos, possui às vezes características mais peculiares. Quais são essas características? Eu vou dar um exemplo para vocês. Nunca esqueça isso que eu vou falar agora para vocês. Não se usa algodão embebido em álcool para limpar o braço de alguém que vai fazer vacina. Eu digo isso para vocês porque tem gente que comete esse erro. Vocês sabem de dizer por que a gente não faz isso? Por que a gente não utiliza álcool no braço de uma criança, de um adulto, de um idoso? Não se usa álcool para limpar o braço de ninguém que vai fazer vacina. Porque o álcool, ele é extremamente volátil, ele evapora com muita facilidade. A vacina é muito sensível. A interação entre o álcool e a vacina pode inativar a vacina. E aí acaba que você acaba tomando apenas água, ao invés do elemento de proteção. Professor, em nenhum caso. E se o cara chegar com o braço preto de sujeira? Você vai lavar com água e sabão lá na torneira o braço dele e aplica a vacina. Outras medicações intramusculares se usa álcool. Vacina, não. Olá, bom dia. Quando a gente fala do profissional possuir habilidades, gente, eu não estou dizendo do profissional que consegue, por exemplo, aplicar uma vacina de olho fechado. Eu não quero isso. Para mim não é habilidade. Habilidade é o profissional que consegue perceber situações que podem interferir, por exemplo, no sucesso da vacinação. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Crianças que chegam, por exemplo, com problema de vômito e diarreia, não é orientado a administração de vacinas orais, como a vacina da polio e do rotavírus, né? Por quê? Porque eles vão descartar a vacina com uma facilidade muito grande. Essa observação do profissional é uma habilidade, né? Habilidade é também ter destreza? É. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que aqui tem uma seringa e aqui uma agulha. A maioria das seringas com as agulhas, elas se encaixam e a gente gira. Vocês já viram? E tem uma que a gente só encaixa. Essa para mim é horrível. Então eu já vi aluno, às vezes, no estágio, em sala de vacina, eu levava de outra instituição, quando ele tira a seringa, ele não trava a agulha fica no braço e a seringa sai. Aí a mãe entra em desespero, né? Aí só a gente puxa a agulha, né? Não é o fim do mundo, mas é uma coisa por qual ninguém deve passar, logicamente. Então, gente, a habilidade é ganhar destreza dentro desses pontos importantes, tá? Vou passar aqui os slides só um minuto. Bom, aqui nós temos uma imagem que não é uma imagem desconhecida para vocês, é uma imagem que nos leva a ver mais uma vez os procedimentos que envolvem a lavagem das mãos, né? E por que que isso se faz tão presente? Vocês já devem ter lido em algum lugar que a lavagem das mãos evita mais de 90% das chances de infecção, né? Lavagem das mãos ela é muito importante antes e após
aplicação de um injetável, tá? Se você aplicou 100 injetáveis num dia, você precisa fazer esse procedimento 200 vezes. Professor, para quê? Por que realizar essa atividade? Por dois motivos. Uma aplicação de vacina, um buraco feito numa agulha, é uma porta de entrada de micro-organismos. A sua mão pode levar isso. E outra coisa, só para vocês terem ideia, uma gotícula, um resquício, por exemplo, da vacina BCG, ela pode causar infecção latente tuberculosa em qualquer pessoa. Então, se você tocar sem querer em uma fração de líquido da BCG levar aos olhos, vocês podem ter infecção latente para tuberculose. É por isso que, por exemplo, existe um EPI, um equipamento de proteção individual, específico para BCG, que é o óculos de proteção. Muitas vezes você vai em sala de vacina, as pessoas nem fazem questão de usar esse óculos de proteção, né? Então, nós vamos percebendo na nossa conversa hoje que existem coisas muito mais importantes para a gente prestar atenção que habitualmente não são realizadas. Por que eu falo isso para vocês? Será que vocês vão estar lá aplicando vacina todos os dias? Na maioria das vezes, quem faz isso é o técnico de enfermagem. Porém, vocês organizam a sala de vacina e vocês organizam as pessoas ali presentes. Então, é muito importante a gente ter o conhecimento para que possa passar isso de maneira direta às pessoas que ali trabalham. A lavagem das mãos não é um único elemento que envolve limpeza dentro da sala de vacina. Outra coisa importante é a cubarrim, né? Quando você prepara uma vacina para ser administrada, o correto não é você levar a seringa na mão, um algodão no outro e até o paciente. Vou fazer uma pergunta simples, que é o seguinte, gente, por que eu não posso, por exemplo, por mais que o nosso amigo esteja bem aqui, ele vai tomar vacina e eu estou bem aqui com a nossa caixa térmica. Por que eu não oriento o profissional a ir com a seringa na mão até ele? Por que eu peço para colocar dentro da cubarrim e levar a cubarrim até ele? Vocês conseguem dizer por que disso? Por causa da temperatura corporal e do ambiente também, que pode não estar adequado para aquela vacina. Muito bem, Jaqueline. Exato. Conservação. A Jaqueline falou por causa da temperatura corporal. O que é que acontece? Nós temos a habilidade de expelir calor com muita facilidade. Somos animais de sangue quente. Então, eu não sei se vocês já perceberam, às vezes, no local muito frio, quando vocês tocam no vidro, fica a marca de calor no vidro, né? A temperatura das vacinas, elas podem variar de uma maneira muito rápida. Se você segurar uma vacina, ela pode esquentar, né? A palavra correta é essa, e pode ser inativada por causa disso. Cubarrim é um material feito de metal. É um material que conserva a temperatura também com muita facilidade. Então você leva e administra no local, né? O pior não é isso, gente. O pior são pessoas que eu já até falei isso para vocês, que às vezes vão por campanha de vacina e vem num ônibus trazendo uma vacina para administrar na filha da vizinha muitas vezes, né? Aí é complicado. Aí com certeza essa vacina já perdeu a sua eficiência de várias formas. Nós vamos falar agora aqui de um conceito que é um conceito muito utilizado na área da saúde, né, na enfermagem, logicamente, e em sala de vacina também. São 3 palavras, uma delas nem está nem aí, eu esqueci de colocar, que é a asepsia, a antisepsia e a desinfecção, tá? Vamos começar pela primeira palavra que não está aí no slide, que é a asepsia. Quando a gente fala no A, antecedendo qualquer palavra na área da saúde e da área da biologia, ela habitualmente tem um significado de ausência, né? Então, a asepsia, né, tem alguma coisa ali que está faltando ou é completo. O que é que significa asepsia? Asepsia, ela é nada mais, nada menos do que a redução completa de micro-organismos de uma superfície viva, tá? Então, nós estamos falando de uma redução, né, total de micro-organismos de uma superfície. Perfeito.
Já a antisepsia, ela significa a redução do número de micro-organismos. Ela vai eliminar todos? Não. Ela vai apenas reduzir de maneira significante os elementos de micro-organismos de uma superfície. Eu pergunto para vocês, por exemplo, nós vamos administrar agora, né, por exemplo, a mulher vai tomar um anticoncepcional injetável. Eu preciso fazer uma antisepsia ou uma asepsia? O que é que vocês acham? Ela vai tomar, por exemplo, essa vacina no glúteo. O que é que vocês acham? Precisa eliminar todos os micro-organismos ou só uma parte? Eu preciso eliminar apenas uma parte, né? A superfície da pele já é uma área contaminada, né? Ela tem a contaminação da roupa, a gente só reduz para evitar algumas circunstâncias. O cara vai fazer uma cirurgia, ele precisa fazer uma asepsia ou uma antisepsia? Ele precisa fazer uma asepsia. A gente precisa reduzir completamente. Tanto que quando ele vai para o centro cirúrgico, o que é que ele faz? A gente comumente utiliza um produto chamado de PVPI. Vocês já ouviram falar? PVPI é o polivinilpirrilidona. A gente conhece ele popularmente como álcool iodado, tá? O álcool iodado, ele tem 4 fórmulas. Álcool iodado alcoólico, o álcool iodado aquoso, o álcool iodado degermante, e nós temos um outro álcool iodado que ele está sendo pouco utilizado, que ele tem uma outra função muito parecida com a degermante, mas não realiza, por exemplo, a espuma. Vou dar exemplo dos 3. Álcool iodado degermante é um que a gente vê muito em cena de filme, que é quando o cirurgião vai, antes dele entrar na sala cirúrgica, ele pega uma escovinha, vocês já viram? Escova o braço no tanque. Vocês já viram essa imagem? Forma uma espuma vermelha, amarelada. Aquilo é o álcool iodado degermante. É muito utilizado para princípios cirúrgicos, por exemplo. Álcool iodado alcoólico, que a base é álcool, ele é utilizado para superfícies íntegras. Por exemplo, o indivíduo vai fazer agora uma cirurgia para hérnia. O que é que ele passa? Álcool iodado aquoso em cima da superfície. O álcool iodado aquoso, ou desculpa, alcoólico, ele tem a base de álcool. Isso significa dizer que ele arde. E aí a gente vai cair sobre uma coisa importante. Há muito tempo atrás, o Mertiolate lançou na televisão assim: Mertiolate agora não arde. E por que o Mertiolate deixou de arder? Porque ele tirou o álcool da sua base. E eu pergunto, por que o Mertiolate fez isso? A gente penou tanto passando o Mertiolate no joelho, era mais dor do que a queda. Com álcool, E por que tiraram o álcool do Mertiolate? Porque foi constatado que o álcool retarda o processo cicatricial da pele. Então a gente passou tanto mertiolate no joelho, né? E o álcool ele retarda. É por isso que quando você corta o dedo, você cai, fere o joelho, o correto é passar álcool iodado aquoso, que a base é água. Aí tu vai na farmácia, só quer comprar álcool iodado alcoólico. Inclusive tem muitas farmácias que não vão mais. Pois é, sofreu muito, minha amiga. Todo mundo sofreu aqui, né? E o pior é que a mamãe, ela nem passava aquela telinha, ela virava o negócio em cima. É doido. Aham. Totalmente, né? Era, não, aquilo era surreal. E aí, gente, diga. Álcool 70. É porque o que é que acontece, gente? A maioria dos procedimentos que a gente tem em saúde, nós precisamos entender que não há significância quando a gente fala de crescimento bacteriano. Eu vou ser sincero, o único local onde eu vejo que o crescimento bacteriano aí tem que ser bem retardado, que a gente precisa eliminar tudo, é em processo cirúrgico. Entendeu? Por quê?
Vou dar um exemplo para vocês. O cérebro, o coração, eles são estéreis. Eles nunca receberam nenhum tipo de micro-organismo. Eles não sabem reagir perante a isso. Se você colocar qualquer coisa lá dentro, você vai ter inflamação no coração, vai ter meningite. Outras superfícies já são naturalmente contaminadas. Quando a gente fala do sangue, a gente limpa com álcool, porque ele consegue, por alguns minutos, manter. É o tempo também que a ação plaquetária fecha o buraco. Entendeu? Uma cirurgia não, é um corte profundo. A cicatrização vai ao longo dos dias. Você precisa manter um curativo e uma limpeza constante, né? Então, quanto mais profundo for, mais é preciso a gente ter esse cuidado. Antigamente, a mulher, quando estava gestante, ela fazia cesárea e era colocado uma fita de micropóreo. Aquela fita era molhada com álcool iodado. Não sei se vocês chegaram a ver isso alguma vez. Por que a gente não deixava ela lavar com água e sabão? Quanto mais profundo, você tem uma ferida cirúrgica ali, que precisa ter um cuidado muito grande. Porque a bactéria, gente, não vai ficar ali na pele. A bactéria vai para dentro do útero dela, porque consegue atravessar todas as barreiras presentes, tá? Então, olha, a nossa amiga falou qual é o correto. O correto, gente, é o seguinte: põe lá na tua casa, na tua caixa de primeiros socorros, um vidro de álcool iodado aquoso. Professor, não encontro isso em lugar nenhum. Ótimo, então compra um antisséptico que vende em farmácia. Hoje em dia vendem muitos sprays utilizados para isso, tá? O pessoal vende uma coisa na farmácia também, muito chamado de tintura de iodo. Não sei se vocês já ouviram falar. Isso é um tipo de PVI, a PVP é aquele que eu falei para vocês, que é o seguinte: vocês já viram pessoas, às vezes, que vão fazer um procedimento cirúrgico, passam um produto, parece que tem uma folha de plástico grudado nelas, que ela movimento parece que está grudado aquilo. Isso é uma tintura de iodo direto. Fale, querida. Violeta, o pessoal utilizava muito com ferida na boca, que também funcionava como um cicatrizante e evitava também a proliferação. Só que a violeta, ela é considerada um produto ainda natural, por exemplo, entendeu? Diferente de outros medicamentos aí sintéticos que envolvem outras substâncias, tá? Qual é o ponto da gente falar sobre isso? Que a gente falou de asepsia, antisepsia e desinfecção. Asepsia, preciso de produtos muito bons. Aí a gente está falando do PVPI, aqueles tipos de álcool iodado. Antisepsia é a redução. Água e sabão, álcool 70%, entre outros. Já, olha só que importante, a desinfecção, gente, ela é a redução da quantidade de micro-organismos em superfícies não biológicas, não vivas. Então, por exemplo, quando eu pego a minha... como é o nome? Quando eu pego a minha cubarrim e vou limpá-la, eu não estou fazendo uma asepsia, uma antisepsia. Eu estou fazendo uma desinfecção. Quando eu estou lavando as mãos antes de comer, eu estou realizando uma antisepsia. Então, asepsia e antisepsia só em superfícies vivas. Desinfecção só em material inanimado, tá? Isso é uma coisa importante, gente, porque até em concurso público já caiu questões envolvendo isso. Então, não esqueçam, por favor, tá? Vamos continuar. Gente, qualquer pergunta é só falar, por favor. É importante realizarmos a higiene das mãos, né? Antisepsia da pele, onde será aplicado o injetável, e desinfecção do material a ser utilizado, tais como ampolas, bancada, cubarrim e outros, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Alguém pode me emprestar um lápis ou uma caneta, por favor? Só para fazer um exemplo. Pode ser, querida. Pode deixar a cadeira aí, não tem problema. Olha só, gente, vamos imaginar que essa caneta, vou botar até para cá para ser mais visualizada, ela é uma ampola de uma medicação ou de uma vacina qualquer. Tem muita gente que costuma ter um medo de movimentar a ampola, por dois motivos. Um é pelo simples fato de quebrar a ampola, e o outro é porque tu olha para a ampola dos outros, o líquido está certinho aqui embaixo, tu olha para tu, o líquido está aqui e aqui, né? Aí tem gente que
balança, tem gente que bate. A gente não gosta muito desse movimento, porque dizem que esse movimento ele pode precipitar as soluções, né? Pode causar uma reação que não é esperada. O jeito correto, gente, primeira coisa, movimento que pode ser feito para a ampola voltar ao normal, é esse aqui, ó. Cabeça para baixo e volta. Na maioria das vezes isso resolve. 90% resolve. Ou, exatamente, ou então você faz um movimento mais rápido giratório, aquele líquido por inércia ele costuma descer, tá? Estou aqui com a minha ampola, estou aqui com álcool 70 e com algodão. Eu posso limpar a minha ampola? Posso e devo, tá? Só que o que é importante a gente falar? Se você embebedar aquela ampola em álcool e quebrar a ampola, o álcool vai interagir. Você pode realizar a limpeza da ampola, preparar a sua seringa, a sua agulha e voltar e quebrar a ampola, tá? Quanto mais tempo aquela ampola ficar quebrada, maior é a possibilidade dela ser contaminada, tá? A ampola está aqui, estou com algodão. O que é que tem muita gente que adora fazer? Pega o algodão, recobre sobre a ampola e puxa a ampola. Está limpa. Isso não é um movimento correto para ser feito. Correto é você pegar o algodão em álcool e a ampola na altura dos olhos. Por que eu digo na altura dos olhos? Porque às vezes a gente vê muitas vezes o aluno quando vai, ele está assim, ó, ou está assim. Põe na altura dos olhos, pega o algodão com álcool e olha o que se faz. Passa uma vez na ampola, gira a ampola e gira o algodão. Por quê? Porque se você não girar o algodão, você está tirando a contaminação de um lado e levando para o outro. Professor, então eu vou fazer isso. Aí o que é que eu vejo muitas vezes na prática? Acontece isso aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar uma folha de papel para dar um exemplo. Tá aqui o algodão. Aí tem gente que fica, não, professor, eu sempre limpo muito bem a ampola, porque a gente fica preocupado de dar infecção aqui. Aí dá 10 voltas da ampola, não adiantou nada. Gente, a ampola basicamente são duas passadas, ó. Uma, girei a ampola, girei o algodão, outra. Pronto, tá? Descartei o algodão, esse algodão não vou levar para o braço do paciente, tá? Preparo tudo e aqui tá a ampola. Professor, a gente movimenta a ampola lá, porque eu vejo muitas vezes aquele frasco de vidro, né, de vacina, movimenta. A BCG nós temos o solvente soluto, febre amarela nós temos também. Então, olha só, gente, nossa mão está aqui, forma correta de segurar a ampola é bem aqui, ó, tá? Vou até mostrar aqui, é assim, dessa forma, tá? Por que que a gente segura a ampola dessa forma, gente? Por que que complicam tanto a nossa vida? Por que a gente não segura isso assim, logo, sei lá, quebra-se logo com o dedo, né? Esse movimento ele é utilizado para facilitar a angulação correta da ampola para aspiração. Então, olhem só, segurei a ampola, pego um algodão que possa estar em contato com a divisão e para fora e afastado eu quebro. Pô, quebrei a ampola. Depois da ampola, olha a manobra que a gente faz com o dedo. A gente puxa a ampola, gira e segura. Viram? Ah, pode ser, para mim não tem problema nenhum, a gente pode fazer essa prática. Então a gente marca então. A gente deixa passar só essa semana. Aham. Pois é. E aí, gente, olhem só, nós temos uma angulação aqui perfeita. Se você passar para esse dedo, olha a ampola, ela pode derrubar o líquido. Aqui ela faz uma angulação perfeita de quando você faz o encaixe da agulha, ela vai até o fundo e consegue aspirar todo o volume. Porque tem gente que inventa uma batalha para tirar todo o volume e fica e não sai. Essa é a forma correta. Por isso que o ângulo é considerado perfeito para aspiração, tá? Então o que é que acontece? Depois volta e descarta. Então não é à toa que você vê no livro ensina você a segurar a ampola daqui. Não é porque a gente quer dificultar a vida de vocês. É porque já se pensa num movimento para segurar a ampola, para aspiração e tudo mais, tá? Uma ampola só pode ser quebrada uma por vez na mão. Por que eu digo isso para vocês? Na urgência e emergência, às vezes o pessoal está numa situação, eles querem abrir 3 ampolas de uma vez, tchá, e quebra. Tem uma amiga que levou 5 pontos na mão fazendo isso, né? Então, gente,
não existe necessidade de fazer isso, tá? Vamos ter segurança, que é a melhor coisa que a gente faz. Vou deixar essa caneta aqui que eu vou usar ainda para exemplo, tá? Mas eu devolvo depois. Bom, a administração enteral, que também é conhecida como oral, né? Ela nada mais nada menos é baseado, né, dentro da administração de medicamentos e vacinas de forma oral. Gente, essa é a mais famosa que a gente tem na nossa sociedade, né? É o método mais comum e mais econômico, né? Indivíduo abre a boca, consome uma medicação, toma uma vacina. A gente não tem aquele trauma da dor, a furada, né? Que aquilo, poxa, as crianças abrem um berreiro. Tem adulto que tem muito medo de injetável, infelizmente. E quais são as contraindicações que nós temos das medicações e vacinas orais, né? Hoje na vacina oral nós temos duas vacinas muito famosas. A VIP, né? Que é a vacina, ou desculpa, é a nossa a VOP, que é a vacina oral contra a poliomielite, a VIP é intramuscular, né? E nós temos a VOR, que é a vacina oral contra o rotavírus, tá bom? Contraindicações. Esse elemento ele pode irritar a mucosa gástrica, né? Isso pode acontecer com qualquer vacina oral e com qualquer medicação oral, né? Nos adultos isso é mais fácil. Por quê? Porque muitos adultos já possuem desgaste da mucosa gástrica, principalmente por causa de gastrite, refluxo gastroesofágico. Vocês têm isso? Alguns têm, né? Sentem queimação. Isso está associado a hábitos ao longo da vida que vocês tomaram, como comer e deitar, comer e beber ao mesmo tempo, comer alimentos muito quentes. Então, tudo isso ajuda. Outra contraindicação é que esse medicamento ele pode interferir na digestão. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar numa medicação chamada hidroclorotiazida? Hidroclorotiazida é um diurético utilizado, né? Muitas vezes o pessoal do tratamento de hipertensão toma hidroclorotiazida. Quem costuma malhar muito toma hidroclorotiazida, porque ela costuma causar desidratação e o tecido ele gruda, entre aspas, tá? Uma expressão, no músculo com maior facilidade. Isso dá definição muscular com muita mais facilidade. A hidroclorotiazida, olha gente, por favor, não vão utilizar isso por causa do que eu vou falar, viu? Hidroclorotiazida é quando se toma 2 comprimidos por dia, que é uma dosagem relativamente perigosa, ele pode causar perda de apetite, né? Então, algumas pessoas tomam isso para tirar um pouco a capacidade do desejo pela comida. Tem gente que pode tomar até 5 que não vai perder, né? Porque não é uma regra geral, é apenas um condicionante. Então, muitas vezes a vacina, ela pode deixar a criança ou adulto com hábitos diferenciados. Por que eu digo isso para vocês? Porque às vezes a mãe fica muito preocupada com o filho. O filho tomou a vacina, olha, não quer comer hoje o dia todo. Calma, é algo que era esperado, né? Não é algo totalmente diferente. Olha, meu filho teve febre. Isso são reações esperadas de vacinas. E nós vamos falar sobre isso, tá? Então, a criança que toma uma vacina oral, ela é muito importante que, por exemplo, a gente evite que ela tenha, por exemplo, vômito, choro. E o que a gente vê na sala de vacina? Às vezes a criança, ela já sabe o que acontece, né? Entra na sala de vacina, já está desesperada. A melhor forma é tentar de forma passiva, tá? A pior forma é tentar conter a criança, né? Porque isso causa traumas muito significantes. Então, gente, olhem só, o que é que acontece? Quando a gente fala dessa questão toda que envolve vacina, nós precisamos entender que os mínimos detalhes, eles fazem a diferença. Então, olhem só, criança entrou chorando na sala de vacina. Eu posso administrar vacina oral? Não. Criança chorando tem tendência de vomitar a vacina tomada. Relaxa, tenta acalmar a criança, por isso que sala de vacina muitas vezes tem brinquedo. A criança fez, vamos conversar com a criança muitas vezes. Tem gente que quer ficar, mãe, porque vai ser tranquilo. A mãe sabe disso, né? A criança que está desesperada.
Então faz um carinho, às vezes a criança, olha, é só 2 gotinhas, olha, é gostoso, faz o sinal como se estivesse tomando. Pode, vai lá das 2 gotas, muitas vezes a criança faz só assim, ó, né? Que é um pouco ruim e toma. A VOR, que é a vacina oral do rotavírus, ela é mais docinha. A criança toma com maior facilidade. Só que a VOR tem um volume maior. Se você administrar tudo de uma vez, a criança vai cuspir. Segredo é, administra um pouco, deixa ela sentir, engoliu, viu, administra mais um pouco. Às vezes a gente vê o lábio da criança todo molhadinho por fora. Não tem problema. Um leve descarte, não tem problema. Só que, às vezes, eu gosto de fazer a avó em 3 etapas. 1, 2, 3. Né? Tem gente que quer de uma vez, acaba perdendo. E qual é a grande diferença da vacina oral contra a poliomielite e a VOR? Vacina da poliomielite são só 2 gotinhas. Se o teu filho cuspir, a gente pode vacinar de novo. A VOR já é uma seringa mais volumosa. Se teu filho cuspir, não pode tomar outra. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado na administração da vacina. Quando a criança tomou a vacina, está saindo lá, vai chorar, a mãe habitualmente coloca logo no peito. Isso é correto ou não? Por quê? Nós temos 2 princípios importantes aí. Primeiro é a interação do leite com a vacina, que foi o que a nossa colega falou, que não é recomendado haver essa interação de nenhuma forma. E o outro é que durante o choro e o aleitamento, a criança pode de novo vomitar, regurgitar, né? Criança chegou no posto para tomar vacina oral, primeira coisa para identificar, é a vacina correta? Está no tempo correto? Segundo, tem episódio de vômito, de diarreia? Não? Então vamos tentar ir de forma passiva. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu adorava tomar polio. Minha mãe me levava para a campanha, me lembro disso até hoje. Toma, não estava nem aí. Né? Então o que é que acontece? São estímulos muito importantes. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso vem muito de casa. Vocês já viram o vídeo daquela menina tomando injeção, que ela falando, sangue de Jesus tem poder, né? E aí o que é que acontece? Isso é o habitual, né? É o que a família constrói. Uma coisa importante é falar o seguinte: antigamente se falava assim, olha, não dói nada. Isso não é mais correto de falar. Tem que falar, olha, vai ser uma picadinha, vai doer um pouco, mas você aguenta, você não sei o quê, né? Pô, isso é... Olha, a minha irmã, ela desde cedo ela nunca chorou. Ela tirava sangue na beneficente, ela ganhava um pirulito e um certificado para cada vez que ela fazia isso. Então ela já ia, a mamãe falava, olha, se você se comportar, vai ganhar o certificado e o pirulito. Se não, ela já chegava com o braço estendido lá, né? Então esse é estímulo familiar também, a gente tem que falar que é importante, porque as crianças às vezes, do nada me levam e me dão uma furada, né? E a criança com 3 anos, ela já tem noção. Diga, querido. Sim. Sim. E aí, cada vez que a criança ficar, ela foi falando a bebezinha, e a criança logo fica, a irmã estava chorando. Então, quando ela foi tomar vacina, ela não queria dizer nenhum. E em sala de vacina, choro é contagioso. Chorou um, meu amigo, já era. Todo mundo fica assustado. Sim. Sim. Uhum. Sim. E olha, gente, eu digo para vocês o seguinte: nós estamos vivendo atualmente, né? Isso não é de agora, um movimento chamado antivacina. E eu acho que eu até comentei a vocês quando a gente deu nossas primeiras aulas que hoje as pessoas estão muito fixas, né? Muito atenciosas às redes sociais. E essas digital influencers, né? Influenciadoras digitais, elas estão liderando muitas vezes esses movimentos, né? Falar de movimento antivacina é falar de uma coisa que pode colocar a gente em um cenário muito pior do que esse cenário de Covid-19, infelizmente, tá? Outras complicações, caso de dificuldade ou impossibilidade de deglutição, patologia do sistema digestivo. O que é que pode ser uma dificuldade ou impossibilidade de deglutição numa criança?
lábio leporino com fenda palatina, né? Crianças que têm desvio anatômico identificado. Então, realmente não tem como a gente fazer isso, né? Vai ter que ajustar isso para depois avaliar a hipótese de tomar a vacina ou não, tá bom? Olha, outra coisa importante. Só para falar, tem alguém que pode ser exemplo aqui na frente? Pode. Eu só vou mostrar uma manobra aqui no rosto. Por favor, para não ter que chamar ninguém. Pode ser qualquer pessoa. Gabriel, professor. Qual é seu nome, meu amigo? Elivelto. Eu vou pedir para você só rapidamente. Eu vou colocar a minha máscara, você tira a sua, tá? A minha nem entra mais. Vai, abaixo. Então, olhem só. Vamos imaginar, Elivelto? Vamos imaginar que o Elivelto, ele é o nosso bebê, tá? E aí, o que é que acontece? Quando a gente tem a criança na nossa frente, a maioria das pessoas costumam, né, sacudir a criança. Bora, abre a boca! Né? Força e tudo mais. A enfermagem, ela força os dedos na região entre a maxila e a mandíbula, tá? Sempre é preciso haver esse movimento. Por quê? Estimula a criança a abrir a boca. Não estou falando para vocês afundarem o dedo nessa área. O simples reflexo de apertar faz ela formar aquele bico bonito de foto, né? Vai lá e dá as 2 gotinhas. Então, gente, eu digo isso para vocês porque o que é que acontece? Puxa essa cadeira para cá, pro meu lado. Não dá, era para colocar no colo, mas tá difícil. Né? Então, olhem só, vou botar aqui a imagem que é o seguinte, vamos imaginar Elivelto, né? Que o Elivelto é meu filho, né? E aí, tu tem quantos anos, Elivelto? 24. Não dá para ser. E aí, o que é que acontece? Vamos imaginar que a gente levou ele para a sala de vacina, né? E, por exemplo, esse braço aqui, ó, é o braço que ele vai tomar a vacina. Tem mãe e pai que não sabe carregar o filho na hora da vacina. Se pudesse amarrar, eles achavam melhor. O correto é o seguinte: colocou o filho no colo, vamos imaginar que ele está no colo. O braço que não vai ser utilizado, passa aqui atrás de mim. Pra cá, aqui, isso. Ele vai para trás do pai. O pai muitas vezes já usa o braço contra a cadeira. Tá aqui, olha, mostra a tua mão aqui. Cadê? Ah, não, tá do outro lado. Desculpa. Né? O braço dele tá preso. O outro braço a gente deixa articulado e segura aqui. Porque o outro, se ele quiser movimentar, ele não consegue. E esse braço está travado e exposto para o profissional administrar a vacina. Professor, mas tem uns garotos que são mais peste. E a gente... Falei, gente, essa é a manobra indicada. Porque tem menino que chuta, vira, que o pai segura as pernas e talvez seja necessário. Mas a manobra correta é essa. Falando, olha, fique calmo, é rápido, tá? Vai doer um pouco, mas lembre-se que eu falei. Essa é a conversa, porque tem mãe que fala, se tu chorar, tu apanha. Se não tiver e dá tapa na criança na sala de vacina, isso torna traumatizante. Tá bom, meu amigo? Obrigado. Pode botar a cadeira lá de novo e sentar. Só um minuto. Certo? Então, olhem só. Como eu falei para vocês, né? Algumas desvantagens ainda dessa forma oral inclui a impossibilidade da absorção de alguns agentes por causa das características físicas. O que é que significa dizer isso? Vocês nunca se perguntaram por que já não juntaram todas essas vacinas numa só? Né? Por que não botou tudo numa seringa logo, aplica, a gente nunca mais toma vacina na vida, né? Porque todas elas precisam ser absorvidas de maneira diferente, né? De formas diferentes. Estima-se que o Ministério da Saúde, talvez daqui a 15 anos, condicione todas as vacinas em 2 vacinas. A tetra, que virou a tri, que virou tetravalente, que hoje é pentavalente, talvez associe-se mais a 2 vacinas, e a tetraviral talvez se associe a outras vacinas. Isso tem 2 pontos importantes. O primeiro é que você consegue diminuir o número de vacinas produzidas,
né? E o segundo, que você reduz o tempo de ida de pessoas até lá. Por enquanto, não é possível fazer isso, né? Principalmente por causa da forma de absorção. Hoje, a forma de absorção mais rápida que nós temos é a sublingual, né? Não sei se vocês conhecem, existe uma medicação, um analgésico chamado Toragesic. Toragesic, ele é utilizado principalmente para quem tem dor nos dentes. Ele é sublingual. Você põe lá debaixo da língua, segura, extremamente eficiente e potente. Que dor de dente, meu amigo, não é qualquer remédio que dá jeito, não. Tá? Os vômitos são uma resposta à irritação da mucosa gastrointestinal. Então, para isso, nós não podemos ter... como é que eu posso dizer para vocês? O vômito é uma contraindicação de qualquer tipo de vacina oral, tá? E destruição de alguns agentes farmacológicos por causa das enzimas presentes no estômago e no intestino. Dentro do nosso estômago, nós temos o ácido clorídrico, é um dos ácidos mais fortes do mundo, e o ácido clorídrico inservível mais forte que existe até hoje é o do estômago do crocodilo. Ele pode dissolver um parafuso, né? O remédio é o Toragesic, tá? Eu não sei se era assim, Gesic. É assim, se eu não me engano, tá bom? Então, vamos continuar. Bom, outra coisa importante que tem gente que às vezes se confunde um pouco, e, gente, isso é natural, é normal, tá? Estamos aqui para aprender sobre isso. É a divisão da agulha, né? A gente ouve tanto falar na agulha, agulha dividida no seu canhão, na sua haste e na coisa mais importante que a gente fala na área da saúde, o bisel, tá? E o que é o famoso bisel? O bisel nada mais é do que a parte seccionada, a parte cortada da agulha. Então, olhem só o bisel aí, tá aqui. Por que é importante a gente saber onde é o bisel? Porque em vacina intramuscular, o bisel é lateralizado. Então, a gente precisa ver por que ele é lateralizado, para respeitar as fibras musculares e evitar danos mais graves. Vamos passar aqui, só um minuto. Pode falar, querida. Mas quem foi que falou isso? Que vacina intramuscular não está sendo mais aspirada? Foi. Não, gente, porque o que é que acontece é o seguinte. A aspiração de vacina, ela é uma conduta feita de segurança, tá? Para que a gente consiga perceber se ela não foi administrada em um local errado. Os vasos sanguíneos, eles não se fazem calibrosos, estão presentes em áreas de aplicação. Então, provavelmente, a retirada desse processo é por acreditar que a técnica correta não eleve a essa possibilidade. E nem sempre a técnica errada mostra a presença de sangue, né? Então, estejam substituindo por causa desse princípio, tá bom? Bom, via intradérmica é uma via famosa também. Essa via é utilizada na aplicação da vacina BCG e a aplicação de teste tuberculínico. Teste tuberculínico é o que nós chamamos de PPD. Ele é um derivado proteico purificado que ajuda a gente a identificar se as pessoas estão com infecção latente tuberculose. Vocês já ouviram falar nisso? Infecção latente tuberculose? Vou dar um exemplo para vocês. Uma coisa preocupante. Hoje, quando eu digo hoje, no século 21, né, 2021, estima-se que 1/3 da população mundial tem infecção latente tuberculose. O que é isso? Carregue o bacilo da tuberculose no corpo e tem 10% de chance de adoecer em qualquer momento da vida. Se a gente fosse fazer o PPD em todo mundo dessa sala, provavelmente 1 em 12 ia dar reagente. Isso não significa morte. Só significa dizer que você tem a possibilidade de adoecer de tuberculose em algum momento da vida, tá?
Em 2020, em 2019, 2018, estimava-se que no ano de 2025, 2030, metade da população já estivesse contaminada pelo bacilo da tuberculose, né? Então é uma coisa realmente de proporções absurdas, né? A BCG, ela tem essa sigla, né? Significa Bacilo Calmette-Guerin, né? Tem esse nome porque foram os indivíduos que desenvolveram a vacina, né? E ela protege as pessoas contra as formas graves de tuberculose, tá? A tuberculose, gente, não atinge apenas o pulmão, pode atingir qualquer parte do corpo. Tem gente que tem tuberculose no testículo, tuberculose miliar, tuberculose óssea, né? A forma mais grave é conhecida como meningoencefalite tuberculose. É a tuberculose no cérebro. Como a gente está falando de uma área que, se alterada, pode causar alterações gravíssimas, essa é a forma mais grave que a gente tem da tuberculose, tá? Então, a BCG nos ajuda a nos proteger contra as formas graves da doença. Protege também contra a forma pulmonar? Protege. Outra doença que habitualmente a gente vê a utilização da BCG são as pessoas que convivem com portadores de hanseníase. Elas são orientadas a tomar BCG. Sabe por quê? Porque o Mycobacterium lepre, que é o causador da hanseníase, é da mesma família do Mycobacterium tuberculose, que é o causador da tuberculose. Então, a vacina ela age de maneira protetiva também contra esse caso. BCG é uma vacina tão importante que ela é tomada ao nascer. Eu não sei se vocês já se perguntaram isso, mas tem muita gente que às vezes se indaga, porque a criança nasce e já sai da maternidade com a BCG. Justamente pelo fato do mundo hoje estar praticamente com um número quase da metade da população infectada pelo bacilo da tuberculose, tá? O estado do Pará é o estado que mais registra, junto com o Rio de Janeiro, praticamente as taxas de incidência de tuberculose no Brasil todo. Inclusive no estado do Pará, Belém, que é a capital, concentra 40% de toda a carga de tuberculose do estado. Tem gente que pensa que isso está tudo para o interior. Mentira, está aqui em Belém, tá? Bom, essa via, ela atinge a camada mais superficial da epiderme derme. Tanto que se fala que uma aplicação feita bem corretamente dessa vacina, dificilmente a gente vai notar a presença de sangue depois de retirar a agulha, tá? O volume do reagente ou vacina deve ser de no máximo 0,1 ml. Olha só, gente, uma coisa muito pequena, né? Praticamente absurda. A antisepsia da região deve ser feita com sabão ou o soro fisiológico, caso necessário, tá? O local padronizado para aplicação para a BCG é a inserção inferior do deltoide direito. E para o PPD e outros testes, é o terço médio do antebraço esquerdo. Vamos mostrar isso. Eu vou precisar de alguém de novo, só que uma pessoa agora que tenha um braço fino, pequenino. O Gabriel. Já falaram aqui, o Gabriel. Bora, gente. Então, suspenda aí o braço. Ih, rapaz, não mexe com o Gabriel, vai. Né, Gabriel? Olha só, vamos virar aqui o Gabriel, tá? E vamos mostrar o seguinte. Eu não sei se dá para perceber. Vira mais para cá. Isso. O Gabriel tem um desenho bem aqui, tá vendo? Isso aqui é a divisão do músculo deltoide dele. Bem aqui ele tem a inserção do tríceps. A gente chama de tríceps braquial, é o nome anatômico correto, né? É chamado de tríceps porque ele tem 3 inserções, diferente do deltoide e do bíceps braquial. Quando a gente vai administrar essa vacina, olhem só o que é que a gente faz. Forma correta de segurar a BCG. Ai, meu Deus, eu fico procurando a câmera. Não é assim. Forma correta de segurar a BCG é assim, ó. Como ela se fosse uma caneta, tá? Isso dá maior
precisão. A agulha da BCG é muito pequena, né? E o volume é muito pequeno. Você já viu uma seringa de BCG? Parece uma caneta de insulina, é pequenina, né? Qual é o segredo aqui? Olhem para minha mão. Eu não vou palpar, vira mais um pouco para cá, o músculo do nosso amigo aqui, tá? Eu vou simplesmente, olhem só, um dedo, esse dedo, ele fica por trás e esses dois vão, ó, mostrar o músculo, né? Então tá aqui. Percebo que o meu dedo indicador, ele sempre está mais à frente, ó. Tá vendo o ângulo? Ele sempre está mais à frente do que o meu polegar. Isso é proposital, tá? Por quê? A minha administração, ela tem que ir com um ângulo muito pequeno, às vezes até menor do que 15 graus, praticamente deitado. Olha o que é que acontece. Eu utilizo esta entrada para administrar. Por quê? Porque se meu dedo estiver bem aqui, ó, eu vou ter que ir assim. E ó, o ângulo é muito diferente. Provavelmente não vai ser mais intradérmico, tá? Então, olhem só. Tá aqui, vou bem plano, eu faço uma simples pinçada, ó. A gente faz uma leve pinçada. A única coisa que precisa entrar na intradérmica é só o bisel. Não precisa introduzir toda a agulha. É só o bisel, tá? E aí o que é que acontece? Botei aqui a seringa, só o bisel. Olha o que eu faço. Seguro com o dedo. Mexe o braço aí um pouco. Aqui, meu filho. Isso. Ó, se ele movimentar o braço, a seringa não sai do lugar. Isso às vezes acontece. A criança é muito pequenina, gente. A gente fica até com medo de machucar ela, movimenta o braço, não sai do lugar. Venho aqui e, ó, administro, tá? Deixa eu só desligar aqui para vocês. Tá? Não, volta. Volta. E aí o que é que acontece? A gente administra, faz essa aplicação e retira a seringa. Segura aí o algodão. Segura rapidinho. E aí o que é que acontece? Às vezes, esse movimento que a gente está vendo agora, ele não existe, né? Às vezes a gente está com o algodão na mão, tira aí, só passa assim, não tem nada, nenhum sinal. O que é que a gente percebe? A gente percebe a formação de uma pápula, como se fosse uma marca, como se um mosquito tivesse mordido ele, uma elevação. Esse processo vai infeccionar, né, entre aspas, de forma leve, vai formar uma pústula e vai formar a marca da BCG. Coisa importante, volta lá, vai para o teu outro braço agora, né? Olha, nosso amigo tem a marca da BCG bem aqui. É uma marca central, né? Perfeita. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? A aplicação da BCG na criança não é central. Ela é na inserção, é um pouco mais para cá. O que é que acontece? Quando vamos virando adultos e crescemos, a cicatriz vem para o meio, tá? Então, inserção do músculo é da onde ele se projeta, tá ok? Outra parte importante, terço médio do antebraço esquerdo. Olhem só, isso aqui é conhecido como membro superior, tá? Nós temos o braço e temos o antebraço, tá? Vire aqui para mim, por favor, tá? Rapidinho, tá? Antebraço, nós dividimos ele em 3. Terço médio, bem aqui, ó. Mesmo exemplo, a agulha seringa em forma de caneta, 15 graus, só dá uma espetada na pele. Pronto, e seguro. Se ele movimentar, não sai do lugar, né? E aí a gente administra, retira e pronto. A gente pode fazer o seguinte, pode sentar lá, meu amigo, muito obrigado, viu? A gente vê aí, vocês têm aula de sexta? Tem? A gente pode marcar então uma quinta, vai lá pro laboratório e aí a gente faz essas partes práticas. Eu, habitualmente, quando eu dava semiologia pro pessoal daqui, eu permito que eles façam nos outros, né? Aí, eu não sei se vocês vão querer, inclusive eles passavam até sonda uns nos outros, né? Mas ninguém é obrigado a nada, tá bom? Perfeito. Gente, me dê um minuto, deixa eu pegar uma água aqui para mim, tá? Mas não sai, isso não é intervalo, tá? Só um minuto. Vocês estão falando a respeito da chamada.
Vocês podem escrever aqui no chat o nome completo de vocês para quem estiver por aqui, tá? E depois o de vocês, quando vocês entregarem as atividades, já vai com a chamada de vocês, tá bom? Bom, vamos continuar, tá bom? Só um minuto. Calma, tem que ir no cardiologista. Aqui é só uma imagem do procedimento. Bom, e agora nós vamos para a parte intramuscular. Parte intramuscular é onde nós encontramos a maioria hoje dos procedimentos envolvendo vacina, né? Não sei se vocês já perceberam, mas não é comum a administração de vacinas no glúteo de crianças, né? Isso gerou por muito tempo alguns erros de administração, né? Como a criança tem um glúteo muito pequeno, né? Muitas vezes a gente acabava traumatizando o nervo ciático, essas pessoas perdiam o movimento das pernas e às vezes até tinham acidentes muito mais graves, né, que poderiam ocorrer. Isso é importante para a gente entender, gente, como uma ação que parece ser simples, ela pode modificar toda a situação de uma pessoa. Né? É claro que a gente não gostaria que isso ocorresse, mas até hoje esse segmento ele ocorre. Tá? A administração de vacina ou medicação intramuscular, ela ocorre no ângulo de 90 graus, né? Ela é perpendicular à superfície, né? A gente precisa atingir um meio do músculo com uma maior facilidade. Então, a gente não pode necessariamente brincar com essa situação, tá? Nós vamos fazer agora os os dois exemplos muito famosos que nós temos, tá? É o exemplo do braço, que é o deltoide, e o exemplo do vasto lateral, que é o da perna. Se a gente realmente conseguir para a prática, aí lá a gente mostra todos os outros, tá? Que já são medicações, não são vacinas, tá? Então, olhem só, eu vou precisar de mais um exemplo, tá bom? Então, Gabriel, professor. Gabriel aqui que falaram. Então, olhem só, liga a luz aí para mim, Gabriel, por favor. Aí tu aproveita e vem logo para cá também. Mostra o bracinho bonito aí. Esse aqui. Pronto. Então, olhem só, gente. Vira um pouco para cá. Tá? O que é que acontece? Naturalmente e habitualmente, nos homens, a identificação visual do deltoide ele é muito mais fácil. Até em homens mais magros, a musculatura ela é muito mais visível. Vou dar um exemplo para vocês. As mulheres aqui que têm um braço menor, tem, ó, olha, Mara, mostra teu músculo daí. Olha, o que é que acontece? A Mara é magra, mas a gente não percebe definição muscular. Não é uma crítica, é uma coisa natural do corpo do homem e da mulher. Faz assim agora, mas sempre. Eita, caramba! Olha, o que é que acontece? Se a gente olhar, o tecido nosso amigo ele é praticamente formado pelo osso e tecido muscular. A mulher tem isso aqui muito mais desenvolvido, é tecido de gordura. O pessoal chama, tem gente que chama isso de braço de taca caseira, que baixa e balança, né? Mas olha, vamos voltar à questão do deltoide, né? O local correto de aplicação, se vocês forem ler alguns livros, principalmente mais antigos, eles costumam calcular isso com contagem de dedos. Tanto os dedos do ombro, eu não gosto disso, porque o nosso amigo ele pode ser muito bem ter um problema e a gente faz um cálculo errado. Um dos pontos mais importantes que eu gosto de respeitar é o que nós chamamos de linha axilar. A gente vê onde começa a axila, faz a linha, ó, ponto central. Se você tocar, tá aqui o músculo, né? Você tem aqui um músculo visível, perceptível, né? O que é que a gente percebe aí? Tem gente que vai aplicar, muitas vezes o movimento é esse aqui, ó, que se faz. Pegou e fez. Né? Vem mais pra perto. Isso. E aí, o que é que acontece? Nós temos duas manobras que a gente pode fazer para a palpação desse músculo.
Vamos imaginar que a gente já está com a vacina preparada, tá? Olhe esses meus 2 dedos. Eu deslizo sobre o tecido, ó, até a base do músculo e pego. Olha só a massa muscular que eu consigo pegar. Ela é suficiente para fazer uma aplicação correta. Ou tem pessoas mais baixas que gostam de fazer assim, ó, de baixo para cima e administrar, né? Então as 2 formas são corretas, tá? Vamos imaginar que a sua vacina está preparada e você vai ter 2 algodões dentro da sua cubarrinha. Um com álcool e o outro seco. Peguei o algodão com álcool, olha só. Girei o algodão, 2. Não preciso estar limpando o axila dele, o braço completo, faço 2 vezes, tá? Descarto. Isso daqui é uma administração de medicação intramuscular, tá? Não esqueça que vacina não tem álcool, tá? E aí o que é que acontece? Dentro da vacina a diferença é que não tem a presença do álcool, mas a gente vai fazer a partir de agora o mesmo procedimento, ó. Peguei um músculo, bisel lateralizado, olha só. Não é para ir assim, não é para ir muito devagar, é uma coisa normal. Furou, né? E aí o que é que acontece? Tem gente que está muito nervoso às vezes. Vocês precisam manter a calma nesse momento. Ó, aqui não é só o bisel, aqui é toda a agulha, né? Até chegar, né, à base do canhão, por exemplo. O que é que eu faço? Soltei e habitualmente se fazia aspiração para ver se tinha o vaso sanguíneo, que não, hoje já não tem tanto. Tem gente que gosta de administrar já assim. Outras pessoas gostam de novamente palpar o músculo. Eu gosto de palpar o músculo novamente, tá? E faço a administração, tá? O que é que a gente vê muito por aí? A pessoa, muitas vezes, que está aplicando, tira a seringa e coloca o algodão. Isso não é indicado. Olha o que é que a gente faz. A agulha ainda está lá dentro. Peguei o algodão, que o algodão está aqui na minha mão. Eu empurro o tecido e tiro a agulha. Porque isso evita traumas na fibra muscular do braço. Isso faz com que deixe menos dolorido e menos agressivo futuramente. Aí tem gente que às vezes fala assim, olha, eu nem senti, né? Porque a aplicação foi muito bem realizada, né? E aí, pode segurar? Aí você descarta lá a seringa e pronto. Perfeito, tá? Obrigado, meu amigo, tá? Gente, não tem ninguém de short aí não, né? De saia, vestido. Vem aqui. Você tem vergonha de mostrar as pernas? Põe essa cadeira aqui para mim, por favor. Você vai ter que ficar em pé aqui em cima da cadeira, tá? Fica em pé aqui em cima da cadeira, por favor. Isso. Vem. Tá de short por baixo? Então vem, sobe. Tá de short. Não tem problema. Então, olha só, gente. Eu vou mostrar para vocês. Qual é o seu nome? Cris. Vou mostrar para vocês agora a perna da Cris, tá? Sobe mais um pouco. Até aqui assim, mais ou menos. Ó, mais de frente para cá. Olhem só. O que é que acontece? A gente põe muitas vezes a criança, por exemplo, na maca, e a gente gosta de ter como exemplo a frente do músculo. Isso não é correto. Quando a gente fala de músculo vastolateral, ele está lateralizado, está posicionado bem aqui. Fica na ponta do pé, né? Quando ela faz essa força, a gente consegue ver melhor. Na criança, isso é muito mais visível. Chega a gente ver deitado, tá lá imenso músculo vastolateral. Principal erro cometido em sala de vacina é vir com a seringa bem aqui, ó, perpendicular, reto. A vacina é reta, mas a partir daqui, da frente do músculo. Gente, cálculo direto para fazer isso. Não tem outro. 4 dedos da cintura para baixo, 4 dedos do joelho para cima,
pega o ponto médio, bem aqui. Mesmo procedimento. Dedo na superfície, pegou o músculo, administrou, né? Soltou, tal, se for aspirar ou não, tirou a agulha empurrando com algodão e pronto, tá? Não existe nenhum segredo. Cálculo direto, 4 dedos, e sempre na parte mediana, respeitando a frente do músculo, como ele é vastolateral e não necessariamente pelo lado, tá? Obrigado, querida, pode descer. Quando a gente for para laboratório, a gente vê ventroglúteo, vê, o pessoal chama de Rochester e tudo mais, tá bom? Vamos continuar aqui. Os músculos conferem maior Os músculos conferem maior facilidade na absorção medicamentosa devido sua grande área vascularizada. Também não apresenta restrições quanto à apresentação das medicações. Pode tomar oleosa, suspensão, aquosa e outras. Vou dar um exemplo para vocês. 2 exemplos de vacinas que costumam, entre aspas, entupir a agulha, né, que a gente fala muito sobre isso, tem que usar agulha calibrosa por causa disso, são anticoncepcionais de base oleosa e a famosa penicilina bizantina, que é a bezetacil, tá? Então, não sei se vocês já tomaram de alguma forma anticoncepcional, injetável, oleoso, vai lá bem devagar, ela tem uma resistência às vezes, tu vai, até que acaba, tá bom? Também possui como volume máximo o valor de 5 ml. É um volume maior, não é uma coisa circunstancialmente tão grande, mas para nível de vacina é o suficiente. A gente não precisa de nada maior do que 5 ml para administrar vacina, tá bom? Em crianças menores de 2 anos de idade, o local mais adequado para aplicação é o vasto lateral da coxa, por ser mais desenvolvido, menos vascularizado e inervado. Aí vamos imaginar o seguinte, a criança tomou agora essa vacina, né? Tá chorosa, a vacina causa muita reação, como dor, febre. Isso é muito comum com vacina para adulto, vacina viral. Isso é muito comum em criança com a pentavalente. Quando a gente toma uma vacina gripal, tem muita gente que fala o quê? Eu tomei a vacina e fiquei gripado. Isso não é verdade. A gente chama isso de reação pseudogripal. É uma reação esperada de vacinas virais, tá? Beleza, tá molinho, a gente dá um antitérmico para criança, porque é chato ficar com febre, fica lá mole, né, chorosa. Eu posso fazer massagem no local? Não, não é indicado, tá? Posso utilizar uma compressa depois? Posso, tá? Mas massagem no local não é indicado nem para crianças, nem para adultos, tá bom? Oi. Uhum. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho algumas pediatras que recomendam dar antes. Eu não gosto muito dessa orientação. Eu prefiro sempre utilizar medicamento se necessário. Então é assim, apareceu a febre, ótimo. Tem gente que não tem reação, né? Por exemplo, eu tomei a vacina da Covid, a primeira dose. Eu não senti nada. Tem gente que sentiu, né? Eu tomei vacina do tétano 3 doses. A primeira, a minha esposa, por exemplo, fez o esquema um dia desses. A primeira, pelo amor de Deus, ela ficou acabada de dor, deu febre, tudo. A segunda e a terceira, tranquila. Então, é preciso esperar a reação. Eu acho mais prudente, tá? Após essa idade, pode-se utilizar o deltoide doce ventroglúteo, isso para medicações em geral, mas para a vacina é o deltoide, tá? Existe um acordo, gente, ético, ou seja, isso não está escrito em nenhum papel, isso não é cientificamente escrito em nenhum documento, que é o seguinte: vacinas bacterianas, de preferência, devem ser aplicadas no braço direito,
e vacinas virais no braço esquerdo. Principalmente quando uma pessoa toma mais de uma vacina no dia e ela tem alguma reação local, por exemplo. A gente consegue identificar qual possível vacina pode ter causado isso. Não é uma regra geral, nem todo lugar faz isso, mesmo porque o critério utilizado para a escolha do braço sempre é o dominante ou não. Então, você é canhoto? Faz no direito. Você é destro? Faz no esquerdo. Porque a gente quer evitar o movimento contínuo naquele braço, tá? Em criança, não tem. A gente escolhe a perna, mas que a gente olhou e gostou. Não tem nada disso porque não existe um movimento físico extensivo, tá bom? Bom, ainda falando sobre a nossa imunização, as vacinas, ela na sua grande maioria, elas são preparadas de vírus ou bactérias inativadas, como organismos inteiros ou os seus produtos, tá? Ou organismos inteiros vivos. O que é que ele quer dizer? É utilizado um vírus ou uma bactéria que a gente conhece por enfraquecido ou inativado. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pega uma bactéria e coloca ele para colonizar em uma placa, né, dessas que a gente tem em laboratório, cada geração que a gente vai criando em laboratório, ela tem a capacidade de perder um pouco a sua patogenia, tá? Isso é uma forma de enfraquecê-la, passar por vários métodos de divisão. Outra coisa importante é quando a gente tira, vamos imaginar que o vírus, assim como a bactéria, ele tem uma cápsula, uma membrana celular, que a gente tira ela e aquilo o corpo identifica só por aquela membrana. Ele não tem mais um núcleo de agente patológico. Coronavírus tem esse nome porque ele tem aquela famosa células spike que são para fora, né? No latim, corona significa coroa, parece uma coroa. Aquilo identifica ele no corpo porque ele se liga através daquelas células para fazer a sua mutação e reprodução. Se a gente tivesse só aquela superfície dela atuante, a gente consegue gerar anticorpos sem gerar doença, por exemplo, tá? Ela tem uma parte duradoura, né? Algumas doenças pedem reforço. Então, às vezes tem um acidente com material infectante, com bactéria que pode ter tétano, toma um reforço do tétano. Antigamente se tomava o reforço da febre amarela a cada 10 anos, hoje não se faz mais reforço da febre amarela. E a imunidade vai depender do própria interação com o corpo e vai depender também da qualidade da vacina, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, se vocês tiverem um filho e vocês tivessem dinheiro para realizar todo o quadro vacinal dele na Climap, vale a pena fazer isso? Vale? Vou dizer uma coisa para vocês. A mesma vacina que tem na Climap é o que tem lá no Serviço Público de Saúde. Pode falar. Aham. Pois é, nossa amiga tocou em um ponto importante. A gente está falando, você tem, a da meningite é a menigo, né? Tem, por exemplo, a pneumo tem uma numeração maior deles. Por exemplo, se a gente tem a pneumo 23 e lá eles têm a pneumo 30. O que é que significa isso? É que muitas vezes eles têm vacinas mais avançadas em amplo espectro. Mas, por exemplo, a pneumo, você tem lá uma proteção contra pneumocócicos que só existe na região oeste da Ásia, né? Então, por exemplo, eles vendem vacinas mais completas de uma proteção maior, mas de risco potencial praticamente inexistente para a gente, né? A base BCG, essas vacinas é a mesma coisa, tá? O importante a gente saber é que a qualidade da vacina pública é muito alta, né? Tanto que está todo mundo aí, tem gente fazendo o que pode para tentar tomar a Coronavac, que é uma vacina nossa pública, tá bom? Outra coisa importante da gente saber é que a cicatriz, por exemplo, da BCG, ela nos mostra uma aplicação correta. Criança que não forma cicatriz da BCG, é preciso ser investigado se a vacina teve efeito, né? Não tem nenhum dos dois braços, Nadinha? Então é importante ver.
A ausência da cicatriz nem sempre significa dizer que você não tem proteção específica, mas é importante investigar, tá? Bom, quais são as contraindicações gerais de vacina? Quem é que não pode tomar de jeito nenhum vacina, tá? Vacina de vírus vivo não pode tomar quem tem imunodeficiência congênita ou adquirida, ou seja, que desenvolveu o vírus do HIV, neoplasia maligna, ou seja, o câncer, tratamento com corticosteroides em esquemas imunodepressores ou qualquer terapia imunodepressora. Tem gente que faz isso para tratar doença autoimune e muitas vezes fica sem tomar vacina. Diga. Já ia falar sobre isso. O que é que acontece? Nós temos hoje um centro de regulação de vacinas e ele ficava dentro do Hospital Offiloiola. Eles elaboram vacinas específicas para alguns grupos. Então, eles fazem uma engenharia genética que, ao invés de ser de vírus vivo inativado, eles fazem de outra forma para proteger. Não tem todas essas vacinas, mas algumas funcionam dessa forma. Exatamente. Aí no caso aqui a gente está falando de vírus vivo, né? Que é muito mais forte, na verdade. Bom, esquema imunodepressor, pessoas fazem às vezes esquema para tratamento de doença autoimune, alguns tratamentos que deixam a imunidade deficiente. Inclusive, gente, uma vez eu estava vendo um estudo falando sobre a aplicação de vacinas com quem faz uso do Rakutan. Vocês já ouviram falar no Rakutan? Rakutan é uma medicação que a pessoa usa muito para tratamento de espinha. É um tratamento pesado às vezes. Rakutan não pode pegar sol, não pode beber. Inclusive, a vacina tem que ser avaliada na utilização do Rakutan. Tá? E quais são os fatores que levam as pessoas ao adiamento de vacinação? Tá? São doenças agudas febris graves. Cara, chegou hoje, está com febre, pode tomar vacina? Não. Criança chegou, está com febre, pode tomar vacina? Não. A gente pode orientar a voltar no outro dia, mas se continuar ruim, não toma, tá? Tratamentos, com imunodepressores mais leves. Qual é o imunodepressor mais leve? Alguns antibióticos causam isso nos indivíduos, tá? Antibióticos mais pesados, com duração acima de 21 dias, de 14 dias, costumam ser imunodeprimidos, tá? Uso de imunoglobulina, tem gente que utiliza, né, partes da sanguínea para algum tratamento específico. Quem faz esse tratamento também com imunoglobulina, a gente adia a vacinação para depois do uso da medicação, tá bom? Bom, o histórico, gente, nós já falamos a respeito disso, que é sobre a consolidação do Programa Nacional de Imunização. Isso começou lá atrás, você já deve ter estudado o que a gente chamou de revolta da vacina, né? Até hoje tem a revolta da vacina, que tem muita gente que é contra a vacina, não quer tomar vacina, não acha que a vacina é eficiente. Mas isso é uma situação inerente a cada um. Enquanto isso não atrapalha a vida dos outros, né? É uma coisa. A vacina sempre foi uma coisa muito discutida no mundo, porque hoje é uma forma muito segura de você dar uma proteção praticamente vitalícia, muitas vezes. Se não fosse a vacinação, talvez, é uma opinião minha, tá, gente? No cenário da pandemia, a gente ia levar provavelmente uns 6 ou 7 anos para desenvolver a imunidade de uma maneira boa no mundo, né? Então, reduzir isso. Já pensou que a gente passar 6 anos nessa pandemia, né? Gente, brincando ou não, daqui a pouco a gente está 2 anos nessa pandemia, né? Então, eu digo para vocês, às vezes o tempo é muito importante. Mais 4 anos de pandemia significa mais morte, né? Uma morte já é importante. Imaginem mais de 250 mil mortes, né? Então, gente, nós estamos falando de um método que mudou o cenário mundial. A vacina da poliomielite, por exemplo, como está no exemplo aí, ela limitava muitas pessoas. Antigamente, quando a gente era criança, a gente costumava ver algumas pessoas na rua que tinham uma das pernas muito emagrecida, né? Não andavam de muleta. Isso era reflexo da poliomielite,
né? Coisa que hoje a gente não tem caso registrado. Não é porque o vírus da polio não existe, ele existe, está por aí. Mas é porque nós somos vacinados. A polio é a vacina mais aplicada no mundo, tá? Então são exemplos que nos mostram como nós podemos, né, presenciar, como nós podemos observar a importância desse ato, tá bom? Vamos fazer a atividade de vocês agora, tá? Nós vamos falar das vacinas especificamente posteriormente, tá? Vou passar agora, é uma atividade simples, é de perguntas e respostas, tá? Eu vou tentar ver se eu consigo anexar aqui pelo Zoom. Só um minuto, gente, que eu vou ver. Só um minuto. Vão escrevendo o nome de vocês aqui na plataforma completa, tá? Por favor. Quem pegar aí pela plataforma, ó, gente, já estou colocando, tá? Já foi enviado. Vocês podem agora baixá-lo, tá? Compartilhar lá no grupo de WhatsApp, logo do pessoal. Gente, eu preciso que vocês façam isso, me entreguem até o nosso horário de aula, ou seja, até 11 horas, tá bom? Eu vou mandar também por segurança para vocês. Deixa eu só encontrar aqui. Só um minuto. Ixi, não está carregando. Espera aí. Também estou colocando o calendário vacinal, tá? Então, quero que vocês façam isso com carinho e atenção, tá bom? Me mandem assim que terminar. Escreva o nome completo de vocês, tá? Professor, por onde é que é para mandar? Pode mandar para o meu WhatsApp, para o meu e-mail. Vou colocar aqui para vocês, tá? Pessoal que está em sala de aula vai me entregar presencialmente aqui até 11 horas. Para quem está em casa, vai me mandar dessa forma, tá? De preferência, prefiro pelo WhatsApp, tá? Mas vou colocar o e-mail também aqui, tá? Gente, eu vou ficar aqui com o WhatsApp ligado, né? Respondendo as dúvidas de qualquer pessoa. E vou ver com a Carol depois como é que a gente pode organizar essa situação da nossa prática, tá? E aí a gente faz essa prática direcionada para injetável. E se vocês tiverem alguma deficiência que vocês queiram sanar, não envolvendo só injetável, a gente pode também fazer isso posteriormente sem problema nenhum, tá bom? Então, gente, fiquem bem. Eu vou desligar aqui só para colocar logo a aula de vocês na plataforma, mas estou com o celular aqui do lado. Qualquer coisa, as meninas também estão aqui na sala de aula, tá bom? Obrigado, um beijo enorme. Até a nossa próxima aula. Tchau, professor. Tchau, tchau.